Então, eu vou entrar na fase que eu vou falar do videogame, mas eu tenho que falar. Esse videogame era uma casa, eu lembro até com certa qualidade de memória. Era uma casa branca, que tinha 3 televisãozinhas de tubo, tinha 3 videogames Nintendo velho, já desgastado, e no máximo umas 10 fitas de videogame para pessoa jogar, e pagava R$ 1 para para poder jogar. E nesse, eu acho que eu vou falar só do videogame, mas tem muita coisa que começa agora nesse período a falar. A igreja ficava, eu tinha acabado de me mudar porque minha avó faleceu, meu avô veio morar com a gente e a gente precisava de um canto maior para poder hospedar meu avô. Meu pai já não estava com a gente, estava em São Paulo. E minha irmã, se eu não me engano, ela tinha retornado para estudar na escola mais próxima, porque eu acho que algum motivo não tinha dado certo ela continuar em Natal, ou minha mãe preferiu que ela viesse para pelo menos passar um tempo a mais com a gente. E aí, meu mundo foi começando a abrir um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo. E eu tinha alguns lapsos de poder, que eu já estava fazendo mais amigos, estava na escola. E com o tempo que você vai conhecendo mais gente, tipo, você conhece o neto do farmacêutico. Aí eu ia brincar de bola com o neto do farmacêutico, que, se não me engano, foi meu segundo melhor amigo. Tem muita história para falar dele, que é muito engraçado, mas lá na frente vai se juntar as minhas memórias, o neto do farmacêutico, vamos dizer assim. Aí, essa daí já é minha quarta mudança. Quinta. Sei lá, mas eu não tô contando mudança não, mas depois, quando eu falar de mudança, eu faço um tópico à parte para falar a quantidade de vezes que eu mudei. Mas aí, e se isso implica ou não na minha vida, ou eu tenho que parar e pensar e ver se isso tem alguma coisa a ver comigo. Mas aí eu fiz amizade com o filho do neto do farmacêutico, e tinha esse videogamezinho do lado da igreja. A igreja era uma igreja não tão grande, mas era uma das maiores da cidade na época. Tipo, se você for tentar mensurar uma igreja, uma paróquia, uma arquidiocese, um negócio, sei lá, gigantesco, não era. Era uma igreja que, sei lá, cabia umas 100 pessoas no máximo. E essa igreja ficava no meio dessa rua muito larga. E do lado da igreja, do lado direito da igreja, ainda tinha algumas casas, que era a casa do cara que tinha lojinha de sapato, era a casa dos meus vizinhos mais próximos. E lá na frente começava a ter mais umas 3 ou 4 casas, no máximo. E um terreno baldio no meio, que depois o vizinho, que era do sapateiro, ele comprou esse terreno. E a gente entrava para esse terreno pela casa do vizinho, que era o que tinha a sapataria. E aí, do outro lado, do lado esquerdo, tinha mais algumas casas. Tinha uma casa muito grande, muito bonita, que depois também tem outras lembranças para falar sobre essa casa muito bonita. E atrás da casa tinha mais a casa paroquial e a casa do vizinho, que tinha um cachorro e as 2 goiabeiras, e só. E só, eram 2 casas, né, atrás da igreja mesmo. E eu mudei para essa casa paroquial. Do lado da igreja tinha umas 3 ou 4 árvores de uma árvore que tinha uma frutinha roxa, que a gente subia na árvore para pegar as frutinhas e ficar melando a mão de roxo, jogando. Aquilo marcava, não saía de jeito nenhum da roupa, e a gente brincava lá de esconde-esconde, subia na árvore. Eu me lembro que o pessoal às vezes fazia cocô em cima da árvore. Não lembro nem como é que a pessoa sobe para fazer cocô em cima de uma árvore, mas eu tenho essa lembrança de pegar cocô em cima da árvore. Pegar assim, de me deparar com isso, né? Então, tipo, e à noite a iluminação não era tão boa, então ficava meio escurinho, tal, tudo mais em volta da igreja, do lado que tinha essas árvores. Na frente a iluminação já era melhor, e na lateral, onde tinha mais residência, também.
mas naquele espaço entre a igreja e o coisa, o poste sempre queimava, não sei o que acontecia, que ficava meio escurinho. E aí vem um lado que assim, que é polêmico, que hoje eu compreendo e não compreendo, né? É coisa meio estranho de eu falar pra mim mesmo se eu compreendo ou não uma coisa que eu aceito, vamos dizer assim. Eu aceito porque eu vivenciei e não sabia muito bem o que estava vivenciando, mas vivenciei. Então lá eu tinha meus 7, 8 anos no máximo. Ou, não, já estava 8 para 9 no máximo, acho que é nessa faixa de idade aí. E era muita gente novinha. Tipo, na mesma faixa de idade e alguns mais velhos, pré-adolescente. Não tinha adolescente assim, 17 anos, não brincava junto. Acho que brincava nessa faixa etária aí entre 7 anos até uns 12. Era isso, mas deveria ter uns 12, 13 no máximo. Era isso que eram os meninos, o pessoal que brincava. Só que é uma disparidade muito grande a cabeça de uma pessoa de 13 com uma pessoa de 8, entendeu? Tipo, o conceito de mundo passa a ser outro completamente diferente, porque você vai absorvendo a informação do mundo, né? E eu lembro também que quando meu avô veio morar com a gente nessa casa, veio uma menina também, que eu não sei se ela se hospedou na casa ou se ela morava, mas ela era do caseiro da fazenda, alguma coisa assim. Era também uma pré-adolescente. Não sei se ela estudava veio da onde tinha a fazenda para estudar, porque meu avô passou a ser sozinho. Com o falecimento da minha avó, meu avô ficou sozinho. E eu não lembro o que essa menina veio fazer, mas ela morava junto, se eu não me engano era isso, ela morava junto. Ou ela vinha esporadicamente. E minha memória falha nesse ponto, mas eu lembro de conviver com ela em um determinado momento. Curto, mas eu lembro conviver com ela. E eu lembro que nessas brincadeiras foi onde eu dei o meu primeiro beijo, entendeu? Mas eram umas brincadeiras que, na minha cabeça, que tinha acabado de virar coroinha, não entendia nem o que era coroinha. Eu tinha acabado de aprender o que era um palavrão, eu não sabia nem o que significava palavrão. Tipo, sabe, eu comecei a aprender as coisas ali naquele momento. Então eu lembro que tinha uma brincadeira, tinha alguma menina, mais ou menos da minha faixa de idade, que aí, vamos brincar de não sei o que, de namoro, alguma coisa assim. E juntou os meninos, mas isso foi induzido pelos mais velhos. E isso eu tenho plena certeza, porque tipo, não ia brotar da minha cabeça, e não ia brotar da cabeça da menina, e não ia botar, não sei. Mas acho que os mais velhos, que já tinham um contato mais de mundo diferente, ou não sei se existiu influência eu não posso dizer influência de televisão, porque tipo, na época as crianças não assistiam televisão. No máximo ia pra rua pra brincar mesmo. Então isso era algum contexto social, alguma coisa de descoberta sexual da época, alguma coisa assim. Eu lembro que foi impactante pra mim, porque não foi só um beijo. Tipo, botaram beijando. E nisso eu consigo lembrar o hálito da menina. Eu consigo lembrar como foi o beijo e tudo mais. E consigo lembrar que eu não estava confortável com aquilo, porque foi um negócio induzido, né? Bota duas crianças para se beijar, entendeu? Mas os outros também eram crianças, entendeu? Então, tipo, hoje com a maturidade olhando, até esse ponto tava muito tranquilo, assim, que tipo, isso pode acontecer, querendo ou não pode acontecer, se você não tem supervisão, entendeu? Tipo, se crianças e pré-adolescentes convivem muito sem nenhum tipo de supervisão, alguma pode dar doidiça na cabeça da pessoa, a criança viu coisa ali, ouviu falar disso, daquilo, outro, e aí ela quer simular com outra criança, então tipo... Então esse foi meu primeiro contato. E não parou por aí, porque se tivesse parado por aí, é beleza, deu um beijinho e tal, tudo mais. Mas não parou por aí, porque eu me lembro perfeitamente que não sei o que foi que aconteceu, que eles baixaram a bermudinha minha e a bermudinha dela encostaram. Tipo, simulando alguma coisa sexual, mas assim... Pelo que eu me lembro, não foi nada, hoje obviamente com a maturidade, não foi nada
de fato caso pensado. Foi tipo, encosta aqui. Provavelmente alguém deve ter visto alguma coisa ou já deve ter tido algum tipo de experiência que não sei dizer, informar quem foi, brotou da cabeça de quem, esse tipo de coisa. Mas isso aconteceu, entendeu? E naquele momento o que eu tiro pra mim é que, tipo, fora entender constrangimento, eu acho que na minha idade ali naquele período eu não entendia constrangimento. Eu acho que a menininha também não entendia o que estava fazendo, nem eu estava entendendo o que estava fazendo. Provavelmente a gente era os mais novinhos ali daquele grupo, entendeu? E meio que os um pouquinho mais velhos, até 12 anos, 13 anos, tava meio que, né? Não sei se. Eu não consigo, por mais que eu tente refletir, por mais que eu tente lembrar, tentando pegar, sabe, os flashbacks, as coisas, tentar lembrar se eu consigo ter uma análise de maldade, entendeu? Nessa exposição, nesse contato sexual, vamos dizer assim. Mas na minha cabeça não tinha nenhum, não tinha nada a ver com contato sexual. E provavelmente na cabeça da menina também não. Tinha naquela pessoa que, naquela criança ali que se empolgou, quis simular alguma coisa sexual, mas também não fazia ideia do que estava fazendo. Porque foi basicamente um ficar de frente pro outro, que ainda tava vestido, todo mundo estava vestido, só abaixar assim e encostar de frente um pro outro. Tipo, na minha cabeça eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E assim, é óbvio, eu não contei pra minha mãe. Eu acho que talvez ela esteja descobrindo isso. Talvez eu tenha que contar isso pra ela entender. Ou se eu contei foi algo muito superficial, sem detalhe. E eu não, por mais que eu esteja aqui puxando na memória, no fundo do baú, eu não consigo lembrar exatamente de quem foi essa ideia. Mas eu me lembro que tinha umas 12 crianças, 10 crianças. Era muito criança porque a gente tava numa brincadeira ali e começou a brincar de pega-pega, alguma coisa desse tipo. E eu acho que as outras crianças foram voltando para casa conforme foi anoitecendo. E quando já tava ali do lado da igreja mais escuro, aí alguém pintou essa ideia de fulaninho beija fulaninho, fulaninho beija cicraninho. E foi essas crianças se beijar sem saber que era um beijo, né? Não sabia de nada. E tipo, me empurraram pra essa menina. E eu fui, mas não foi nada assim. É muito doido, porque tipo, é como se eu falasse um contato sexual sem malícia, vamos dizer assim. Porque tipo, a malícia tá na cabeça de quem tá envolvido. O ato em si ali foi uma coisa, foi impulsionada. E se perguntar quem eram os pais dessas crianças, não faço a mínima ideia. Provavelmente nunca vou saber. Porque tipo, ali era criança que vinha de vários lugares ali diferentes. E a gente brincava sem nem saber com quem estava brincando. Só, o importante era só brincar. Naquele momento ali, por causa do videogame, vinha muita criança de um pouco mais distante. Que os pais, logicamente, estamos falando de uma cidade pequena, de interior, a um monte de anos atrás. Então não dá para imaginar o que essas pessoas tinham de noção de mundo, ou de certo ou de errado, ou por aí vai. Porque pelo que eu lembro, acho que criança era criada como batata, assim, nem batata, melhor. Criança era criada como mato que nasce do nada, entendeu? A semente vem no ar e vai indo, quando você vai ver, já abrochou. Mas o resto era... Abrochou não, desabrochou, né? Abrochou foi ótimo, inventei essa palavra agora. Mas assim, E pra mim, né, nesse episódio em si, ele me marcou por causa disso. Essa menina que veio da fazenda, que veio eu puxo na memória, mas assim, foi muito rápido. Não sei se veio passar um dia ou dois.
se foi alguma coisa de alguém vir pra cidade, sabe? Tipo, com a família e vir pro médico, e essa menina veio junto. Eu não consigo lembrar exatamente como é que foi, porque ela não foi moradora da minha casa. Mas ela veio na época que meu avô veio. Então provavelmente tem a ver isso. Tipo, alguém veio no médico, alguma coisa do tipo, e veio e trouxe a menina. Entendeu? Foi a época que eu peguei piolho. Eu nunca tinha pegado piolho na vida, peguei piolho nessa época, justamente com contato com tanta criança. E aí a gente sempre continuava esse circuito de brincar, porque eu lembro que na primeira etapa, vamos dizer, dos 7 aos 8, dos 6 aos 7, quando eu mal cheguei lá, meu ciclo era muito pequeno e teve o episódio do falecimento da minha avó. Dos 7 aos 8, a gente mudou de casa. Para mim, o falecimento da avó passou batido, porque eu consegui ser, de certa forma, protegido, e o que eu consegui lembrar é pouca coisa. E é pouca coisa mesmo, assim. Depois de um tempo, o que eu consegui mensurar foi o fato da minha avó estar definhando, e visivelmente eu lembrar de como ela era e como ela estava no período final, entendeu? E às vezes o medicamento era muito forte, ela tinha alguns tipos de alucinações, e quando eu passava em casa, quando eu estava em casa, então eu convivia com isso. Mas assim, me afetou pouco, porque de fato eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, tipo, se eu parar para analisar, isso não teve um peso a não ser o outro lado, que foi justamente a mãe ter que ficar mais tempo dando atenção à minha avó. E ela já não levantava da cama, então tinha que trocar fralda, tinha que fazer um monte de coisa, porque ela estava acamada mesmo. E eu ficava perambulando o que dava. Perambulando, quando eu falo perambulando, não é quer dizer que eu ficava... Eu tenho noção que quando eu uso a palavra perambular, fica parecendo que eu era na rua, assim, o tempo todo. Não, eu escapava, basicamente, isso. Porque talvez eu conseguisse entender que ali era alguma coisa relacionada a sofrimento. Não só da minha avó, mas também da minha mãe. Entendeu? Porque é sofrimento a pessoa ter que cuidar saber que não tem jeito, e tem que cuidar, guardar a morte de alguém. Então, hoje eu consigo fazer essa associação, mas na época eu não fazia, e só fui ter noção lá pro falecimento do meu avô, que eu acho que foi uns 4 anos depois, 9, deixa eu ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, foi para 14 para 15, então foi uns de 5 a 6 anos no máximo, até o falecimento do meu avô. Então nessa época eu me lembro que já estava acho que estava na primeira série. Então, tipo, eu já estava na escola, eu me empolgava muito com quadrilha, com quadrilha junina, com qualquer evento que tivesse gente, eu queria estar no meio. Eu sempre tive essa força de querer. Eu me lembro que eu era gordinho, até porque eu tomei muito corticoide quando era criança. Então essa fase até os 12, 15, 12, 14 anos, 12, 13 anos, eu era gordinho. Aí depois eu emagreci porque eu fazia muito exercício, porque eu sempre estava no meio da muvuca. E como eu estava tudo na rua sempre, eu jogava muita bola, fazia muito exercício, eu corria, andava muito, fazia um monte de coisa. Então eu acabei ficando muito atlético nessa época, até meus 20 anos mais ou menos. Mas desse período, que eu tô chegando a 19 minutos no meio de vídeo, então nesse adendo da época, melhor falando, desse episódio específico do videogame, é isso que eu tenho memória. Eu não considero como abuso, não consigo considerar como abuso. Eu consigo considerar como crianças que tiveram uma ideia louca da cabeça e não teve supervisão.
E isso talvez seja mais, mais corriqueiro do que se imagina. E, no próximo eu vou falar, não sei, eu ainda tenho que pegar memórias do que eu vou puxar na cabeça.